Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Juliana Sato. Para quem não conhece, ela é formada em Direito, ela é advogada. Surpreendentemente, ela migrou para o mercado financeiro. Ela já foi sócia de uma corretora. Então, o background dela, a experiência dela é toda no mercado financeiro. Ela é apaixonada por essa área e ela migrou do sistema financeiro tradicional a gente pode chamar de novo, né, para esse mundo dos criptoativos. Então, hoje a gente vai bater o papo com essa pessoa espetacular, a Juliana, e a nossa missão é sair daqui entendendo o que é blockchain, entendendo um pouco da Juliana, como é que ela começou, quando ela começou, como ela aprendeu a esse novo mundo, e aprender também como nós podemos evoluir, né? Pegando alguma dica aqui da Juliana. E para quem quer investir, ela também vai explicar quais seriam os primeiros passos e os cuidados que cada um deveria ter para poder entrar nesse mundo de investimento. Ela tem propriedade para isso. Então, pessoal, já deixa o like aqui. A gente sabe que o YouTube é implacável. Deixa o like, se inscreve e qualquer dúvida, deixa os comentários aqui que eu vou responder depois. Caso é uma dúvida muito complexa, a Juliana pode nos ajudar. Tudo bom, Juliana? Oi, tudo bom? Obrigada, Davi, pelo convite. Ótimo estar aqui batendo papo. Só duas correçõezinhas. Eu fui sócia de uma gestora de investimentos, tá? E adoraria já estar 100% migrada para esse mercado. Eu acho que ainda é um mercado aí em informação, então é difícil você simplesmente falar, não, pelo menos para mim, tá? Falar que agora 100% das coisas serão criptos. Eu acho que a gente está nesse momento de tecnologia nascendo e a gente precisa ter todos esses cuidados de saber qual é o cavalo certo que a gente precisa, aliás, ter os cuidados não, né? A gente não sabe ainda o que a gente pode apostar ou não. Então, eu acho que hoje eu venho assim, conhecendo muitos dos projetos, tentando entender e de forma bastante cética, né, apresentar o que eu entendo de tudo que eu venho estudando desde 2018 aí sobre esse mercado. Muito legal. Obrigado aí, Juliana. Falei um pouquinho com a Tati lá nesse da Blockchain Academy. Eu fiz uma revisão de conteúdo lá com o pessoal do Traders Club, lá com o pessoal do Paulo Bogossian. E essa semana, na verdade, teve um evento da XP que a gente também discutiu bem en passant um pouquinho sobre regulação, essa questão até da própria Receita Federal e tudo mais. Então, foram alguns pontos específicos sobre essa questão, mas muito também voltado para as PLs, né, questão em andamento. Muito legal. Legal. Fora essa da Blockchain Academy, eu vi você também nessa que teve recentemente, né? A da Distrito, né? Isso, tá. E aí foi uma pena que teve um tempo muito curto, né? E aí você teve que dividir o tempo ali com mais duas pessoas, mas foi uma pena. No distrito também foi rapidinho, a ideia era a gente passar ali um overview de regulamentação, e aí, porque na verdade o painel ele era sobre os diversos criptoativos, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente fala em cripto, blockchain, esse monte de coisa, a primeira coisa que as pessoas acho que vem na cabeça é Bitcoin, né? Exato. Depois de Bitcoin, esquema de pirâmide, né? Acho que são os dois. Quando você vai falar com alguém que não estuda ou que não conhece esse mercado, vira e fala, tá bom, Bitcoin, pirâmide, tô fora. Só que esse mercado, eu acho que de 2018, vamos dizer assim, 2018 para cá, ele começou a ter uma visibilidade, um olhar
de mais pessoas, né, entrando. Eu acho que nesse mercado, pelo menos, eu falo isso porque foi quando, de fato, eu também tive contato e quebrei um pouco desse preconceito que até então existia, né? Porque quando a gente falava de Bitcoin, a primeira coisa que você lembra é financiamento na dark web, de tráfico de drogas, desse monte de coisa. E eu acho que a partir de 2018 aí você começa a ter outras pessoas quebrando um pouco desse paradigma, entrando um pouco nesse mercado, entendendo. E aí, hoje, eu acho que esse assunto ele já vem com algumas pessoas já entendendo melhor, só que e outras que escutam e falam, eu já sei, é mais ou menos isso. Só que hoje o mercado ele está tão, não vou dizer evoluído, mas ainda que embrionário, né? Quando eu falo evoluído, mas embrionário. Porque enquanto a gente ainda está discutindo de CeFi, enquanto a gente ainda está discutindo de finanças centralizadas, cara, tem um mundo gigantesco de finanças descentralizadas aí. E isso basicamente vem para explodir a cabeça mesmo, né? É totalmente disruptivo. Quando a gente pensa que um DeFi, um protocolo de DeFi, vem aí com a ideia de você criar quase que um mercado financeiro automatizado, sem a necessidade de você ter aquele monte de intermediários. Então, é bem interessante, você consegue fazer desde operações de empréstimo, é o famoso, o que acho que num dos eventos o pessoal falou, as criptos agora você pode fazer renda passiva, né? Que loucura! Até então era você comprar posição, especular, ficar rodando ela e aí em determinado momento você sai da posição, vende, compra, enfim, era fazer basicamente essa estrutura de compra e venda, né? Então acho que a gente vem aí com esses cenários novos, com essas perspectivas novas e nesse meio tempo uma coisa que eu penso o que até então a gente via como algo extremamente marginalizado, né? Então, a gente via ali comunicados, Banco Central, CVM, falando, olha, tomem cuidado, isso aqui não é de nossa responsabilidade, não tem nada a ver comigo, eu não quero nem ver, não, né? Comigo não morreu, o famoso comigo não morreu. Hoje a gente já percebe uma outra preocupação, inclusive, desses reguladores, não só dos reguladores, como do próprio legislativo, como do governo, né, da nossa entidade arrecadadora, de certa forma, abraçar essa tecnologia. A partir do momento em que a Receita Federal, pela instrução normativa 1888 de 2019, vira e fala, olha, exchanges, vocês precisam me informar toda e qualquer transação que acontecer na sua plataforma, já é uma legitimação, já é um reconhecimento de que aquilo precisa ser observado, de que aquilo, ainda que não definido, né, regime jurídico, ainda não na ponta da língua o que de que jeito, lá. Mentira, desculpa. Dentro da instrução normativa, a Receita vem ali e traz dois conceitos, né, do que seria criptoativos e do que seria as exchanges de criptoativos. Mas você começa a perceber que, de fato, o governo começa a olhar para isso. Começa a olhar, né? E aí você começa a ver o movimento hoje completamente diferente do que a gente via em 2016, 2015 ali, que era piada, né? Era terra de ninguém. Deixa isso aí que daqui a pouco é bolha. Moda. É bolha. Aliás, ainda dizem, né, que é bolha. E a gente é aquela coisa, né? Como toda tecnologia, acho que aí deve ser melhor que eu até para dizer isso, mas acho que tudo que é tecnológico, tudo que é novo, tudo que é disruptivo,
é muito difícil você saber qual é o cavalo certo para apostar, né? O que, que vai ser? É um mercado de teste, né? Você vai testando, você vai Ninguém tentando sabe. ver e tudo pode acontecer. Existe, óbvio, algumas predições, existem aí alguns estudos sobre o que, que pode ser no futuro, o que, que não pode, mas no final do dia é um guessing, né? A gente está aqui tentando imaginar ou tentando entender o que, que isso pode vir a ser no futuro. No futuro, concordo. É, É a mesma coisa a gente. Quem poderia prever no começo da explosão dos apps, né? Que nada mais foi a gente saiu do desktop, né? Foi pro computador de mão, deu esse crescimento exponencial, mas quem poderia prever naquela época que poderia surgir um Uber hoje, ou um iFood, né? Que usa da tecnologia da internet mais a mobilidade do app, né? Eu imagino o que, que pode, como você bem disse, o que, que pode surgir de blockchain, de criptoativos daqui 5, 10 anos. A gente consegue prever o que, que pode acontecer, o que vai acontecer. exato. Eu acho que tem várias. Assim, existem, se a gente for pensar, né, fazer uma visão futurística, eu acho que, cara, pode ser tudo e nada ao mesmo tempo, né? Tudo e Pode ser nada ao mesmo tudo, tempo. é aquela loucura. Mas é, a gente não pode ignorar o fato de que esse mercado ele está ficando grande e ele tá ficando reconhecido. Veja, quando a gente e aí a minha história com cripto é muito engraçada, né? Eu ia te perguntar isso, como é que Eu você... Eu entendi que você começou em 2018, mas eu não entendi como. Como foi foi isso? muito engraçado. Na verdade, o meu marido ele ele trabalha, né? Ele atua com cripto desde 2013, eu acho que é isso, 2012, 2013, faz muito tempo. Nossa, ele quase participou da lâmina de Satoshi, mas um pouco ele ajudaria a desenvolver. Olha, Foi bem no início. foi bem no comecinho, onde literalmente tudo era mato, tanto que ele foi um dos maiores, na verdade, ele foi um dos maiores, não, né? Ele foi um dos primeiros market makers aí das mesas JTC, das grandes exchanges. Então, assim, Legal, cara, quando eu muito legal. conheci, ele falava sobre isso e eu falava, ah, tá bom, fala com a minha mão. A gente se conheceu em 2016, até, tipo, é uma história de, né, assim, se conheceu em 2016. Na época, o Bitcoin estava valendo $2.000, sei lá. Tô falando $2.000 no máximo, tá? Uhum. Eu, ah, tá bom, legal, tal, tal, tal. Foi indo, a gente vai conversando, vai trocando ideia. De repente, em 2017, aliás, 2016, quando ele falou, $2.000, foi também bem naquela época em que começou a sair, que ainda estava muito em voga aquela discussão sobre Silk Road, Dark Web, enfim, estava no auge do negócio moeda de traficante, moeda de videogame, tudo horroroso. Moeda de Em- hacker, de cracker. Exato. E aí, em 2017, de $1.000, $2.000, Bitcoin foi para $10.000. Sim, uf, voou. E literalmente pessoas ficaram milionárias, né? Assim, dormiram pobres ou dormiram loucas que estavam investindo ou colocando seu dinheiro em moedas virtuais e acordaram milionárias. É aquilo, eu falei, cara, não, é bolha. Assim, eu mesmo falei, cara, isso é bolha, esquece. Tem nem condições. Você estava cético ainda. Não, total. Eu falava, gente, vocês estão ficando malucos. Só que aí eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto e eu conheci a Rosine Cadamani, que foi uma das founders da Blockchain Academy.
Aí eu li, né, todo o currículo dela, tipo, advogada. Eu falei, gente, será que isso é sério, assim, né? Falei, deixa eu fazer um curso na Blockchain Academy para entender um pouquinho, Falei, porque até então, você tem a internet na sua mão, só que você ter a internet na sua mão e você que não conhece, né, a fundo, você que não tem uma clareza, é muito difícil você separar o joio do trigo num mar aberto que é a internet. Então, eu falei, eu vou fazer um curso numa academia chamada Blockchain Academy, vamos ver o que sai disso, né? Se sai amor, ódio, se eu acho que é tudo fake news mesmo, enfim. Eu fui conversando, fui entendendo e fui me aproximando e fui realmente entendendo que existe um negócio que é matemático, né, por trás, no caso da estrutura do Bitcoin, né? Legal. Mais do que isso, existe uma série de protocolos que aí você, para você derrubar, toda uma questão de comunidade, né? Então, e a comunidade até então se mostrou muito forte, ou se mostrou muito unida a ponto de não deixar criar nenhum tipo de hacking ou qualquer tipo de ameaça Ataque em do massa. sistema que foi criado até então, o Bitcoin. Então, e foi e mais do que isso, a comunidade começou a, a construir em volta desse projeto, né, dando força e trazendo mais segurança, trazendo melhorias em cima disso. E eu achei toda essas questões principiológicas muito interessantes, assim, fiquei No curso você começou a ver isso? no curso, No curso. eu comecei a entender, e aí, no meio tempo que eu estava fazendo o curso, eu também comecei a fazer um curso na Universidade de Nicosia, do Antonopoulos, sobre digital currencies, aliás, cryptocurrencies. É uma E lá, universidade grega? isso, É grega, né? grega, Malta, ali, isso. E você estava fazendo tudo isso e namorando com um professor, Não, na verdade, praticamente, assim, né? foi O tipo cara que assim, começou em 2013. exato, mas eu falei, cara, eu falei, eu não vou ser influenciada, assim, eu Ah, falei, não eu tem certo. preciso tomar as minhas próprias. E aí, depois, e aí ele até brinca, ele falou assim, pronto, e agora? Aí depois que eu fiz tudo isso, depois que eu tive o meu próprio juízo de valor, aí eu falei, puta, a gente pode agora começar a conversar? E aí, a gente começou a conversar, e aí ele começou a me explicar outras coisas, eu falei, caraca, olha esse mundo! Você É já um estava com mundo. uma outra visão, né? Quando E aí, começou. exato, e aí foi muito mais fácil também, até a nossa conversa sobre esse mercado, né? Porque é muito difícil para quem é muito cético, igual eu era. Veja, eu venho de mercado financeiro tradicional. Eu fui sócia de uma gestora de investimentos. Então, assim, Legal. CVM na veia, uma Ambima, uma série de regulamentos. Tudo isso que estavam falando era meme coin mesmo, eram uns absurdos. Depois que você quebra esse paradigma, depois que de fato você estuda e entende, e você começa a conversar com pessoas desse mercado, e aí foi tanto com a Rosine, como com o JP, enfim, outras pessoas ali do mercado, você começa a falar, gente, não é mentira, mentira não é uma coisa sem fundamento, uma coisa sem. Não é uma É, coisa sem fundamento, você sabe? percebeu que Tem. tinha consistência. Quando você começou a Exato, entender a estrutura, composição da tecnologia, que você falou, bicho, não é como eu imaginava. É um negócio bem é, mais organizado. exato. E mais do que isso, né? É um negócio mais organizado, mas
mais do que organizado, ele é, ele é vivo Vivo. e ele é adequado pelos próprios agentes. Então, é uma comunidade mesmo, é É uma uma comunidade comunidade. que vai construindo em cima disso, que vai criando, que vai fazendo. E aí era aquela coisa. E aí eu lembro que nessa época, 2018 e tal, 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 a gente foi num evento de inauguração acho que não era sede, era de um novo escritório do pessoal da Fox Beach, Nossa, que que legal. Você poderia explicar aqui para quem nunca ouviu falar da Fox Beach, o que que é? a Fox Beach foi uma das primeiras exchanges aqui no Brasil, que, Legal. inclusive, ganhou muita força no mercado exatamente por esse senso de comunidade. Então, assim, ela cresceu e ela até hoje é uma das pioneiras aí no mercado. E, assim, foi nesse evento que aí o pessoal falou, putz, banco começa os bancos, né, começam a bloquear a conta, fechar a conta do dia para a noite, esse monte de coisa. E aí você fala, cara, agora em 2020 você vê propaganda do Itaú, você vê propaganda do BTG falando que se você quiser comprar cripto é só entrar na plataforma deles. Como mudou, né? É assim, e eu estou falando de 2018 para 2021, tá? Então a gente não está falando de uma década, eu estou falando de 3 anos. 3, 4 anos no máximo. Uhum. Então é para a gente também entender a rapidez dessa tecnologia, a rapidez dessa comunidade, o quão rápido as coisas acontecem e o quanto é importante, de fato, as pessoas entenderem o que é tudo isso, né? Esses princípios. E aí, assim, princípios eu acho fantástico, até pela minha formação, né? Como advogada, uma coisa de princípio, natureza jurídica, enfim, é uma coisa que eu aprendo na faculdade, eu aprendi na faculdade e atuo até hoje com isso, então para mim entender isso foi muito importante para eu tomar alguns juízos de valores, ou então conseguir melhor dialogar sobre esse assunto. Então, acho que foi assim E, que tudo começou, basicamente. nossa, mas que legal. Então, você começou em 2018 a entender o que que é esse novo mundo. Você procurou se desenvolver, procurou cursos aqui no Brasil, cursos fora. E aí, depois que você viu que não era bolha, não era moda, não era, assim, bullshit, como dizem, né? Aí você começou a entrar com mais intensidade e aí você começou a fazer essa migração. Porque, pelo que a gente está entendendo aqui, você era advogada, né? Que não era do meio, não tinha um background natural financeiro, mas sempre trabalhou com finanças. Foi sócia de uma corretora, e aí começou a fazer essa migração. E aí hoje a pergunta é, você trabalha 100% nesse novo mundo, com essa tecnologia? Como que você trabalha com cripto hoje? Hoje, na verdade, eu presto algumas consultorias Legal. com alguns projetos envolvendo cripto. Então, seja e aí assim, seja entendendo um pouquinho como que algumas, sei lá, uma exchange, por exemplo, lá de fora, quer vir para cá, como que ela precisaria se regulamentar, ou quais são os pontos, né, que precisam ser endereçados, ou então quais seriam as estruturas que ela precisa criar parcerias para poder operar aqui dentro do Brasil.
como também alguns projetos envolvendo estudos de como usar o blockchain e como poderia fazer estruturações jurídicas envolvendo tokenização de ativos. Então, assim, quando eu falo Legal. projetos envolvendo blockchain, não necessariamente projetos financeiros, pelo contrário, muitas vezes, poxa, eu tenho uma questão aqui operacional, quero entender se vale ou não vale a pena. Faz sentido? Porque está todo mundo falando sobre isso. E aí entra aquela discussão. Gente, calma, né? A gente fala de blockchain, DLTs no geral, é muito interessante, é muito legal, mas, assim, é uma palavra que está na moda. Mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não comece a usar essa monte de buzzword aí no meio do caminho, que hoje a, a própria, como eu posso falar, o próprio banco de dados, né, a própria estrutura operacional de determinada empresa já funciona super bem. Então, assim, Para que que você, eu para costumo que brincar que quer às blockchain, vezes né? eu até perco projetos, porque o cara fala, não, eu quero, falo, cara, mas deixa eu te falar, não é nem que eu não quero fazer isso, mas Para é você não faz pagar à sentido. toa, assim, assim, vamos ser racional, né? Assim, vamos entender o que é para a gente aplicar, porque sair na foto ali, putz, primeira empresa que fez tokenização de XPTO, mas na verdade já funciona muito bem dentro do sistema tradicional, Você tocou num assim, até que tema, ponto, né? Eu acho que é, existe uma necessidade, sim, da gente tentar cada vez mais estudar e criar formas de tecnologia e tudo mais, mas a gente precisa usar com parcimônia, não dá para a gente sair, agora vai ser tudo cripto, o mundo vai ser, aliás, cripto não, desculpa, o mundo vai ser todo metaverso. Não, gente, a gente está longe disso. Eu vou criar um avatar, vou só viver de avatar. Não, sim, gente, não é isso ainda. Não estamos nesse ponto. Pode ser que um dia a gente chegue, mas não é isso. Hoje a gente está numa outra é, estrutura que a gente precisa entender. Faz sentido para o negócio ter determinadas aplicações? Faz sentido para o negócio ter fazer determinadas operações envolvendo tokens ou qualquer é, coisa que o só valha? para complementar, você foi bem ética, né? Porque para quem está assistindo aqui, todo momento tem um hype. Então, eu acho que todo mundo deve lembrar que um pouco antes da pandemia, o hype era a transformação digital, no começo da pandemia. E um pouquinho antes era Big Data, depois veio Data Science, e Exato. agora, assim, cada hora tem uma coisa. IoT, IoT, tem coisas que realmente têm fundamento, mas a maioria é hype, né? Empresas querendo, estou fazendo transformação digital, quero fazer transformação digital. E foi bem legal da sua parte, né? Você abriu o jogo para a empresa, mas não faz sentido para vocês, não vai agregar valor nenhum você fazer um projeto eu só para acho que falar que está usando isso, a tecnologia. eu acho que isso, inclusive, vem exatamente até pelas pessoas com as quais eu aprendi sobre esse mercado, né? Não é porque está na moda que pode colar, colou. Não, sim. Não é porque, por exemplo, eu trabalho, na verdade, trabalhei, enfim, trabalho ainda com ativos judiciais alternativos. Então, a gente fala de precatórios, a gente fala de dívida judicial, uma série de coisas. Não é porque, de repente, todo mundo fala, eu vou comprar o precatório que está maravilhoso, que todo precatório é bom, né? Então, eu acho que existe e é necessário todo mundo fazer também um pouquinho da sua lição de casa, né? Não é simplesmente, eu quero ser disruptivo. O que é ser disruptivo? Esses dias até estava brincando que estava olhando um projeto em que
o cara falava assim, ah, não, porque a gente tem os squads e tudo mais, e aí o, o PO, ele vai colocando lá no backlog, blá, 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 blá. Quando você escuta tudo isso, você fala, puta, negócio tudo tecnológico, né? O cara tá usando metodologia ágil, blá. Aí você fala, bom, e aí, PO, como é que você faz? Não, Ju, cara, é planilha, sabe? Planilha não, é input manual de tudo que está no backlog. E depois você fala, ué, gente, mas a gente não está na tecnologia, a gente não está para entregar para o cliente uma solução de um foguete, né? Não, a gente vai entregar o foguete, só que o ponto é, para fazer esse foguete, tá todo mundo pegando a Caixinha porquinha e colocando a porquinha no lugar. Então, né? na mão, né? Sem martelo, sem Exato. nada. Então, assim, vamos entender o que é, assim, o que é ser disruptivo, ser tecnológico, acho que até indo um pouquinho até fora, assim, né, dessa conversa aqui de blockchain, mas entrando em tecnologia mesmo, eu acho que é isso, muito se fala de tecnologia, muito se fala dessas novas estruturas e tudo mais, mas pouco se estuda, ou pouco se entende, né, do que a gente está falando. Porque muitas Exatamente. vezes, cara, desculpa, o carimbo todo dia ali do papel, às vezes é melhor do que você ficar tentando fazer uma coisa extremamente manual, que em tese vão falar que vão entregar de forma automatizada, né? Então, acho que Que também isso não deixa, não deixa de ser uma tecnologia, né? Um carimbo, uma coisa assim. Que a gente, às exato. vezes, confunde as novas tecnologias com... Mas aí você citou também outro hype, né? Que é metodologia ágil. Ah, quero ter isso. Aí tem muita empresa que busca consultoria ágil, que quer, viu ali o Spotify, a estrutura do Spotify, e acha que se tiver a mesma estrutura vai virar um Spotify, e aí quer montar as squads ali, as tribos, tem muito hype nesse sentido. Mas, Juliano, acho que a gente está encaminhando bem, acho que o pessoal te conheceu bem, né? Viu que você tem causa própria, foi, estudou, aprendeu, é uma pessoa cética que não se deixou levar pela primeira onda, né? Apesar de ter o marido que já era do meio desde Me 2013. arrependo, porque na época nem coloquei. Aliás, se alguém me perguntar, e aí, você aproveitou aquela onda lá de. Gostaria de estar falando, nossa, gente, comprei a $1.000. Não, não, não foi o caso. Mas vai continuar crescendo. Vamos pensar assim. Exato. Eu queria, assim, aproveitando que o público aqui, a maioria é leigo, está começando agora, eu queria te pedir uma dica, né? Pela experiência que você teve até agora, que dica que você daria para essas pessoas se desenvolverem no tema, para aprender a parte teórica, a parte de fundamentação? E a segunda dica é para quem já quer comprar, quer entrar nesse meio, quer colocar a mão na massa, o que você sugeriria para eles? Qual a melhor forma dele começar? Então, são duas perguntas. Como ele se desenvolve? Tem gente que só quer aprender, não quer entrar ainda, mas tem pessoas também que já quer entrar porque já estudou um pouco mais, tal. Pelo seu percurso, você já errou e aprendeu muito, né? O que você daria de dica para essas pessoas? Eu acho que para quem não conhece nada, né, e quer entender um pouquinho, eu faço muito um paralelo de estudo um pouquinho da história do dinheiro, né? E aí, quando eu falo história do Legal. dinheiro, é pura e simplesmente desde a época em que a gente fazia troca por escambo, como que evoluiu todo o sistema monetário, vamos dizer assim. Até para a Interessante. gente conseguir entender um pouquinho hoje, que é o seguinte, o Bitcoin não tem lastro, mas e a moeda fiduciária? A moeda fiduciária também não tem lastro. Veja,
Depois que teve o acordo de Bretton Woods, que não teve mais o pareado, né, ao dólar, acabou. A gente vive, na verdade, até por isso que até então as moedas fiduciárias, elas passaram a ter esse nome, né? Fidúcia de confiança, porque você confia que o governo esteja dando valor para esse papel que você fala que vale R$ 1, que vale $1, que vale €1. É uma confiança que, ou seja, Bitcoin acaba que nesse traçado, nesse paralelo, e quando a gente faz esse estudo, né, dessa história do dinheiro ali, a gente começa a observar que talvez alguns requisitos, na verdade, alguns não, quase todos, eles já estão refletidos nessa nova estrutura digital. O ponto é que não existe o governo emitindo nota. Existe Boa uma dica. linguagem de programação que colocou lá um supply de 21 milhões. E aí, o que acontece? A gente começa a entrar num ponto que eu não consigo imprimir dinheiro. Aliás, desculpa, eu consigo imprimir dinheiro quando a gente fala de moeda fiduciária. Veja o que aconteceu no mundo na pandemia. Todas as moedas, todas não, mas pelo menos o real, quando a gente olha, o real perdeu extremamente valor, enfim. Agora, quando a gente olha um Bitcoin da vida, por exemplo, ele tem lá um supply total de 21 milhões. Acabou, acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ter que comprar pelo valor que está no mercado, né? Então, tipo, eu acho que entender um pouquinho dessa trajetória de como o dinheiro vem, como o dinheiro, o governo, enfim, todas as entidades, elas vêm desenhando a política monetária de cada um dos países e o que o Bitcoin ele veio trazer, para mim foi um game change de entender um pouquinho e abrir a minha mente. Porque, veja, eu não tô... uma das coisas que mais me apavorava, e isso era o que me apavorava mesmo, quando você fala, poxa, você tinha um cara que atuava desde 2013, um market maker aí de um monte de coisa. Sim. Mas quando ele começava a falar de hash, de node, de Brubbles, eu falava, não é isso que eu quero entender. Tipo, legal. Assim, depois que pelo menos para mim, né, quando eu entendi o contexto no qual a gente vive, o contexto no qual foi inserido esse sistema novo de dinheiro digital, a situação macro em que aconteceu, que foi lá em 2008, 2009, que foi naquela crise do subprime, uma série de coisas, falta de confiança das entidades. Quando a gente começa a entender todo esse cenário e entende o que estava acontecendo na paralela, para mim ficou muito mais claro e para mim foi muito mais fácil conseguir imergir ainda mais. E aí, em CeFi, DeFi, sei lá o que mais Muito vai legal vir sua no dica. futuro. Pessoal, procurem livros, cursos, assim, não precisam... O que a Juliana está falando não é pós-graduação, tal, tem livros Não, curtos. É a parte macro, a parte filosófica do dinheiro, né? Porque, pelo que eu entendi, você entendendo esses princípios, o Bitcoin usa, o próprio Bitcoin ou a blockchain usa esses mesmos princípios. Então, assim, você vai entender muito mais fácil, porque usa todos esses princípios. É uma boa dica. Recomendo vocês a procurarem livros aí, deve ter uma porção de livros antigos, deve ser muito bons. E eu mesmo vou seguir essa dica, porque também eu preciso dar uma reciclada nessa parte filosófica, macro, desde a época do escambo, né, Juliana? É exato. muito legal essa dica. Porque é engraçado, né? Quando a gente olha, a gente fala, pô, é uma tecnologia. Poxa, quando lá atrás, né, quando você vai fazer quando você faz esse estudo,
você consegue entender algumas coisas muito interessantes, do tipo, por que que a gente tem hoje uma entidade, um banco central, ou essas entidades, né, intermediárias? Porque quando a gente começou, desculpa, quando alguns outros projetos anteriores ao Bitcoin tentaram aí implementar o dinheiro digital, né, que até então, poxa, deveria ser fácil. Qual que foi o pulo do gato? Aliás, tem várias coisas do Bitcoin, e aqui, se eu for começar a falar, a gente vai varar a noite, porque nesse sentido eu sou um pouco maximalista ali, mas o que eu acho que o Bitcoin ele chegou e se tornou ainda mais um projeto vencedor, ou hoje o maior caso de sucesso dessa estrutura. Ele conseguiu evitar o gasto duplo, né, que todo mundo fala, porque até então, quando a gente fala de dinheiro digital, ou qualquer ativo digital, quando a gente fala sobre isso, é como se eu tivesse uma foto no meu celular. Eu tenho a foto no meu celular. Se eu mando para você, a original fica comigo. E você fica com uma cópia dessa foto. E aí você pode mandar para a sua esposa, que pode mandar para o primo, que pode mandar para não sei quem, que pode mandar para o amigo. E aí geram inúmeras cópias de um mesmo ativo, que é a minha foto. O que o Bitcoin ele veio de inovação nesse sentido? Não existe mais gasto duplo. Então, por que hoje quando a gente fala de dinheiro, porque se a gente fosse todos nós fôssemos sacar todos os nossos dinheiro, não ia ter papel suficiente. Então, é quase que um papel. O nosso dinheiro é um dinheiro, entre aspas, virtual. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa entender. Mas o que garante que quando eu faço uma transferência de R$ 2 para você, de fato os R$ 2 saiam da minha conta e vão para a sua? Essas entidades, né? Essas entidades intermediárias que garantem que sai da minha conta e entra na sua. Por quê? Porque quando a gente fala de ativo digital, senão seria, eu mando R$ 2 para você, mas eu mando os mesmos R$ 2 para o meu marido, mando os mesmos R$ 2 para minha amiga. Aí você tem uma loucura, né? Você não consegue criar um sistema robusto. E aí o que o Bitcoin trouxe de inovação foi exatamente evitar que isso acontecesse, sem a necessidade de você ter um banco fazendo esse papel de validador de que esse dinheiro saiu dessa conta e foi para essa outra conta. Acho que isso foi uma coisa muito importante para o projeto, além de outras características muito fortes, e também o fato dele se tornar, ele permanecer anônimo até hoje, né? Eu acho que não ter um dono é muito importante, porque faz Então, com que seja de todos, seja né? da comunidade. Aí eu volto lá naqueles princípios, é da comunidade, é a Da comunidade que comunidade. precisa manter isso de pé. Então, assim, são coisas que eu particularmente sou apaixonada. E para quem Muito legal. já estudou, já conhece e tudo mais, a sua pergunta foi para como começar a investir, é isso? Isso. A pessoa entendeu ali os princípios e ela tá por onde eu começo? Como eu compro? O que que eu compro? Como eu guardo? Aonde eu compro? Como é que funciona, mais ou menos? Eu acho que, antes de tudo, né, educação financeira, antes de você... Gostou do projeto? Legal, mas vamos fazer antes um panorama de... Você tem uma reservinha que não vai te fazer falta para você investir? Por quê? É um ativo que tem volatilidade. O que a gente percebe hoje no mercado hoje, a chance do Bitcoin ele ter valor zero é muito difícil, graças a Deus. Mas a gente não pode ter essa certeza cravada na pedra. Então, quando alguém pensa em investir em cripto e fala, pô, gostei, quero, conheci, blá, blá, blá,
tem que ser primeiro, tem que ser um valor ou tem que ser um percentual que seja, que não vai fazer falta ou que não vai, você não vai ficar naquela palpitação, sabe? Não vai conseguir dormir pensando, ah, será que o Bitcoin subiu? Será que o Bitcoin desceu? Será que não sei... Cara, viver assim, já presenciei, não é bacana. Então, acho que esse é acho que é a primeira dica de quem quer tentar investir nisso é Super aloque importante, um pessoal. capital que não vai te dar dor de cabeça e que não vai fazer você perder o sono. Ponto. Não caiam Feito isso, aí, não caiam, só um complemento, não caiam em, de ideias de influencers aí, de cursos, prometendo uma moeda matadora, e vai e coloca um valor super alto, vende algum imóvel, sei lá, algum bem que você tem para comprar, não faça isso. É um mercado é, muito arriscado e, como a Juliana falou, é muito volátil. Hoje está valendo, o Bitcoin está valendo, vamos supor, 60 mil dólares, amanhã ele pode ir para 20, do nada. Então, sigam a dica, comece, pelo que eu entendi, né, Juliana? Comece pequeno, gradual, coloca ali um dinheiro que não vai te fazer falta, vai exato, aprendendo. exato. Entenda como que funciona a mecânica, né, desse mercado. E aí, eu acho que aí depende um pouco da geração que a gente estiver falando quando a gente fala de investir Bitcoin. Eu acho que você deve ter mais ou menos a minha faixa etária ali, dos 30 e tralalá, os 40 tralalá ali. A gente sempre viveu nesse mundo de banco, custodiante, e se der algum problema, cara, eu vou ligar lá para o custodiante e falar, pô, o problema foi seu, não foi meu, né? Então, acho que assim, para quem é da nossa geração, talvez a forma mais fácil, ou a forma que dê um pouco mais de conforto, seja através de uma corretora, de uma exchange. E aí, exchange que eu falo estude antes, né? Veja quais são as exchanges. Quem são, se de fato é séria, se de fato nunca teve problema, enfim, faça aí a sua própria due diligence em cima disso, e aí faça a aquisição. Mas aí, para quem acho que é um pouquinho mais novo, essa geração aí mais nova, que fala cringe e um monte de outras coisas que eu confesso que eu sou um pouco perdida, Millennium, né? Talvez, é, millennium. essa galera eu acho que eles já nasceram num ambiente descentralizado. Essa galera eles já entende esse mercado disruptivo, porque assim como para mim e para você é muito fácil a gente entender o que era um computador, o que era um desktop, um notebook, enfim, tudo isso. E quando a gente vê uma tela preta do DOS lá, a gente sabia colocar Windows e pá, aparecia, né? A gente viveu isso e por isso que a gente consegue entender agora essa geração que já vem de um mundo descentralizado, já vem de um mundo disruptivo, Mobile. criar a própria wallet, é criar um metaverso ali da vida, metaverso não, desculpa, MetaMask da vida. Uau! Assim, claro, se sentir confortável, se não, vai pelo que dá mais segurança. Segurança que eu falo não é segurança, mas conforto, né? Que seria via exchange. E aí vai da pessoa, se ela vai querer, depois que adquiriu dentro de uma exchange, transferir para sua própria wallet, transferir para sua própria carteira, ou se vai querer continuar deixando na custódia da corretora. Existe aquele jargão máximo ali de quem opera cripto, que se você não tem as chaves, a moeda não é sua, né? Not your keys, not your coins, um negócio assim. Então, tem isso. Se você deixa na custódia de um terceiro, em tese, a moeda não é sua ainda. E assim, isso de uma forma purista. Mas é porque já existiu, e acho que esse foi o exemplo lá em 2014,
na época, de uma das maiores exchanges, chamada Mongox, lá no Japão, que sofreu um ataque hacker, que teve um roubo aí de bitcoins que ela detinha, que ela estava custodiando de clientes e que levou ela à falência. E, inclusive, essa falência continua numa discussão eterna, né? Eterna, assim, continua numa discussão de como é que faz para liquidar esses ativos. Então, veja, se acontece alguma coisa hoje dentro dessas custodiantes, dessas corretoras no geral, o nosso regulamento jurídico, eu falo aqui no Brasil, ele ainda é muito incerto, a gente ainda não tem o que eu estudei, por exemplo, foi esse caso da Mongox, que nem no Japão, nem nos Estados Unidos, ninguém, tanto é que começou no Japão, aí os caras foram para os Estados Unidos falaram, não é comigo, joga lá para o Japão, resolve isso aí, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque não é tão claro, não é tão óbvio. E outra, existe uma volatilidade do ativo que, assim, lá atrás eu tinha, supondo, tinha 4 bitcoins. Hoje, 4 bitcoins significa 4 vezes 60 ali, e me ajuda nessa conta aqui. Vou falar 5 bitcoins vezes 60, eu teria $300 mil. Só que na época em que aconteceu o hack, sei lá, o Bitcoin valia 500 mil dólares. Então, o que vale agora na liquidação? Eu te entregar 5 Bitcoins, $300 mil? Ou, na verdade, seria o equivalente ao que você tinha na época? São discussões jurídicas que, ao meu ver, ainda vai ter um percalço aí para gente correr. Então, de novo, é um mercado que é um bebezinho que está nascendo, é um bebezinho em formação, e quem entra nesse mercado precisa entender que é um bebezinho em formação e que ele vai estar junto construindo esse bebê e criando as melhores práticas. Eu acho que, no final do dia, é isso que eu sempre penso, assim, poxa, se você está nesse mercado, você também é responsável por tentar criar as melhores práticas. Não adianta você virar e falar assim, eu vou pegar e vou sair, sei lá, metendo pau ou como fala? Entrando com processo, processando todo mundo, porque é um negócio que não é que ninguém, mas que não existe clareza. Se a gente for pensar, não existe nem a definição clara pela nossa legislação o que é token, o que é token, enfim, existe um entendimento de todos nós do que é essas coisas, mas cravado na pedra é muito difícil, porque amanhã isso pode mudar. Veja, até então, ninguém falava, eu pelo menos, nunca tinha ouvido falar de NFT. Para mim foi uma novidade quando eu escutei sobre NFT, e mais novidade quando eu descobri que, tipo, desde 2017, eu acho, 16, agora posso estar me perdendo aqui nas datas, já se falava em NFT. E a gente ainda estava falando do que era criptocurrency, do que era Bitcoin. Então, veja, enquanto a gente está tentando definir uma coisa, está sendo criada outra. E lá na frente pode ser que mude. Então, assim, cuidado, todo cuidado é pouco, né? É muito líquido, né, ainda. É muito evoluindo muito rápido. E, não, legal. As duas dicas foram bem explicadas. Eu acho que o pessoal deve ter gostado. Eu lembrei de uma coisa, eu acho legal para a gente desmistificar, sair um pouco fora da caixa. Eu fazer uma pergunta para você aqui de um hobby seu fora desse mundo de trabalho, desse mundo de finanças. Eu acho que o pessoal gosta bastante disso. Posso? Na verdade, eu não sei se eu tenho tempo, assim, hobby. Hoje eu diria que é ficar com os meus 2 pequenos, né? Eu tenho 2 bebezinhos, então meu hobby ultimamente tem sido ficar com eles, entender, inclusive, e isso é muito interessante. Eu acho que essa também foi uma mudança
que me incentivou muito a conhecer esse mercado novo, essa criptoeconomia, que foi observar um pouquinho os meus filhos. Um tem 3 anos, a outra tem 4 meses. Então, mas principalmente o de 3, foi entender um pouquinho o quão rápido ele começou a ter a noção de tecnologia. Quando eu falo tecnologia, por exemplo, o quão fácil para ele é ele pegar o meu celular e acessar o YouTube. Coisa que, tipo, para mim não é assim, não é que não é fácil, mas não era uma coisa natural. Para ele é natural. Como para ele não é natural, por exemplo, ele tem que pegar um controle remoto e ficar lá mexendo. Para ele, o natural é ele pá, fazer aqui, acolá, abre, expande. Eu falei, gente, mas que loucura. Então, assim, foi entender um pouquinho, foi algumas quebras, inclusive, que acho que acabou virando meu hobby, de começar a observar a forma como ele se relaciona com as coisas que a gente se relaciona hoje, quase como se fosse natural, mas com um olhar um pouquinho, como que eu fazia lá atrás? Que legal. Então, você, à noite, senta lá e fica olhando ele. Ah, Ele sim, mexendo a em alguma gente, coisa, mexendo no tudo, celular, e tudo. fica falando, nossa, como é fácil, né, para ele. Assim, a quantidade de informações que ele recebe, né? Então, hoje a gente está falando de um negócio aqui, de repente ele está falando de um negócio acolá, e basicamente, sei lá, quando você assiste um vídeo, ele assiste muito aqueles videozinhos de desenho, né? Tem um desenho que a menina começa a falar em português, de repente ela coloca umas palavras em inglês, e assim vai, e você percebe que é um mundo completamente novo, é super diferente. Então, eu acho que foi um dos meus, talvez, hobbies meus, seja olhar um pouquinho, fazer observar, ter esse cuidado de olhar para ele hoje e falar, caramba, filho, como é que vai ser o futuro? Como que eu vou deixar, como que eu vou tentar trilhar aí um futuro para deixar para você, né? Eu acho que foi meio isso. E aí você começa a estudar um monte de coisa, você começa a estudar. E eu amo história, filme, histórias futurísticas, essas coisas todas. Então, assim, eu sou uma vidrada, inclusive, uma dica, sei Ah, que eu legal. posso dar aqui. Bom, claro. Eu assisti no cinema um filme chamado Duna, que agora os cinemas, né, estão reabrindo, chamado Duna. Cara, fantástico. Na verdade, eu não conhecia, eu nunca tinha estudado sobre isso, mas foi baseado num livro escrito lá na década de 60, já na década de 70, mais ou menos. E quando você assiste, você fala, caraca, tem um quê de Star Wars, tem um quê de Fundação, uma série de coisas, mas para mim foi um choque quando eu fui entender um pouquinho sobre esse filme, esse livro, né? Que o George Lucas, ele basicamente se inspirou para criar o Star Wars nessa, não é nem trilogia, são 5 livros, escrito sobre essa série, né? Escrita chamada Duna. Então, Nossa, que assim, legal. é um Quem é fã negócio vai gostar da bem dica. interessante, eu acho que então, essa é uma coisa que eu me apaixono, entender como que vai ser o futuro e falar, nossa, será que vai acontecer isso? Não, se acontecer isso, como que eu tenho que me preparar? A única coisa que eu não gosto de pensar é se virar todo mundo zumbi. Porque aí eu realmente não me interesso muito The por esse Walking Dead, caminho. então você não É. gosta. E tem no Netflix, tem na Amazon Prime para o pessoal procurar? Ou Eu vi só no. Eu vi no cinema, eu assisti no Duna, né? cinema Duna. Duna, Tá. essa semana, inclusive, eu fui no cinema e assisti. Pelo que eu entendi, ele também foi lançado no Extreme da HBO, eu acho que o HBO Max, talvez. Então vai demorar Preciso a sair, confirmar. vai demorar a sair um pouquinho no Netflix. Mas eu acho que, mas por exemplo, eu já tô maluca, tô procurando ali para entender, para comprar os livros para ler, para poder
entender como é que, poxa, na década de 60 ali, e quando você lê, quando você assiste o filme, para mim, me instigou muito essa discussão política mesmo, né? Todo esse imbróglio. Então, acho que, não sei, se alguém gosta, isso para mim é Nossa, uma super coisa que eu sou dica. apaixonada, então acho que vale a pena. Dica legal e hobby interessante também. Legal. É, Acho que o pessoal vai gostar. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí por terem acompanhado. Quem ficou até o final e não deu like, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário de alguma coisa, de alguma dúvida que ficou aqui. E pode deixar um comentário também de sugestão de um próximo tema aqui que vocês acham interessante, né? A Juliana falou de bastante coisa, metaverso, história da moeda. Então, qualquer coisa que vocês quiserem aprofundar, deixa aqui o comentário que a gente vai tentar construir aqui um próximo vídeo. Ok, pessoal? Obrigado. Até mais. obrigada a todo mundo. E eu fico à disposição, Davi, fico à disposição aí, caso queiram bater um papo, fiquem à vontade. Eu sou apaixonada por isso, então é sempre um prazer. Prazer foi meu e acho que o pessoal deve ter gostado bastante.